passo a palavra para o doutor Hugo Nigro Mazzilli, cujo currículo eu tomo a liberdade de apontar como primeiro aspecto importante. É professor emérito da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, agora em francês fica difícil, Diplômé Supérieur d'Études Françaises, Universidade de Nancy, advogado inscrito na OAB em 73, membro do Ministério Público de São Paulo de 1973 a 1998, inúmeras comendas e distinções, Ministérios Públicos de Alagoas, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, ganhou o primeiro prêmio do concurso de melhor arrazoado forense da nossa querida APMP em 1988, foi presidente da APMP em 1990, membro do Conselho Superior do Ministério Público em 1994, 95, do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, 1994, comissão de concurso de ingresso ao Ministério Público em 2 estados, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, inúmeras obras publicadas, professor de Direito, consultor jurídico, enfim. Com a palavra, o nosso querido professor emérito, doutor Hugo Nigro Mazzilli. Doutor Mário Luiz Sarrubo, digníssimo diretor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, excelentíssimo doutor Luiz Moreira, membro do Conselho Nacional do Ministério Público, caríssimo doutor Zanelato, coordenador do Grupo de Estudos pela Modernização da Segunda Instância, procurador de Justiça, eminentes debatedores, doutor Alcides Malossi Júnior, doutor Daniel Roberto Fink, doutor Eduardo Marcelo Misturrigo de Freitas, doutora Lídia Helena Ferreira da Costa dos Passos, caros colegas de instituição daqui de São Paulo, também de Minas. Eu começo dizendo que estou gozado, a gente não é criança, mas eu sempre fico emocionado de voltar na nossa casa, é a nossa casa. Vejo aqui tantos amigos, tantas pessoas com quem eu trabalhei tantos anos na nossa instituição. E quero dizer que o assunto que nós vamos discutir hoje é um assunto extremamente rico, interessante e polêmico, mais especificamente no que diz respeito às propostas para a segunda instância do Ministério Público. Eu alinhei também algumas observações minhas, tendo também acesso ao material que o Dr. Mário Luiz Sarrubo me enviou, que foram alguns estudos feitos pelos membros das comissões que estão estudando a modernização da segunda instância. Eu diria que nesta matéria há alguns pontos que são consenso. Quais são os pontos que são consenso? São os problemas. Todos estão de acordo com os problemas. E há alguns pontos que são controvérsia. Quais são os pontos que são controvérsias? São as soluções. Então vamos começar examinando os pontos de consenso. O primeiro ponto de consenso, me parece que não haja ninguém aqui que discorde disto, é que há um ilogismo na nossa instituição. O ápice da nossa carreira coincide com a diminuição dos poderes funcionais. Os promotores, desde o promotor substituto, primeira, e as entrâncias subsequentes, ele tem o poder de investigar, ele tem o poder de agir, ele tem o poder de recorrer diretamente, sem opinião de um colega, sem a chancela do procurador-geral. Enquanto ele é procurador de justiça, em regra, o procurador de justiça não mais investiga. Ele não tem um inquérito civil, não faz requisições diretas, ele não propõe ações diretamente, a não ser por delegação, ele não recorre, a não ser as equipes designadas por designação, por delegação, o que gera um certo desestímulo para os procuradores de justiça. Há um fato, que também é consenso: o promotor de primeiro grau tem uma atuação mais efetiva, tem mais eficácia social do que a segunda instância da nossa instituição. Isto é um ilogismo, porque é exatamente quando o procurador adquire mais experiência, mais tempo de carreira, passou por mais degraus e mais
e venceu mais problemas, é exatamente quando ele se recolhe e muitas vezes vai trabalhar em casa. Há realmente uma necessidade de modernização da segunda instância do Ministério Público. E creio que aí terminam os pontos de consenso. Agora vamos para os pontos controversos. Em primeiro lugar, há uma controvérsia se nós devemos ou não manter a função de custos legis em segunda instância. Alguns acham que a nobreza do Ministério Público está em agir, não em ser fiscal da lei. É uma posição que já contou até tese de grupos de estudos, é uma posição interessante, dizendo que a Constituição de 88 quis um Ministério Público mais agente do que interveniente. Em resposta a isto, alguns colegas, não sem razão, se preocupam dizendo que a função de fiscal da lei nos aproxima muito do Poder Judiciário, nos aproxima da magistratura. A Defensoria Pública, que busca tanta semelhança com o Ministério Público, não é fiscal da lei, e nós somos. Isso daria ao Ministério Público uma vantagem que asseguraria algumas equiparações, algumas semelhanças, justificaria algumas semelhanças com a magistratura que outras instituições não deveriam ter. Esse é um ponto delicado. Devemos ou não abolir a nossa função de fiscal da lei? Eu, para ser sincero aos senhores, eu acho que esse é um problema mal colocado. Não é verdade que seja mais nobre propor uma ação do que intervir numa ação. Isso é um falso problema, porque, na verdade, o Ministério Público sempre fiscaliza o correto cumprimento da lei. Quer ele proponha ação, quer ele intervenha na ação. Alguém duvida que um promotor que propõe uma ação, por exemplo, uma ação ambiental, uma ação penal, alguém duvida que ele está fiscalizando o correto cumprimento da lei? Pois é exatamente para fiscalizar o correto cumprimento da lei que ele propõe ação para fechar a empresa, que ele propõe ação para pôr o criminoso na cadeia. Então, ele fiscaliza o correto cumprimento da lei sempre. Não é verdade que só o promotor interveniente fiscaliza o cumprimento da lei. E outra meia-verdade, a meu ver, é dizer que é mais nobre ser agente do que ser interveniente. Ora, é mais nobre para o Ministério Público propor uma ação para fechar uma fábrica que está poluindo, do que intervir na mesma ação que visa o fechamento da fábrica que está poluindo, só porque, na segunda hipótese, quem propôs a ação foi a CETESB, foi uma associação civil? A ação é a mesma, o pedido é o mesmo, o bem que se busca para a sociedade é o mesmo. Então, eu não vejo diferença de finalidade e nem de função entre ser agente ou interveniente. Isso é diferença de circunstância, não é diferença de finalidade. O Ministério Público sempre zela pelo interesse da sociedade. O que nos distingue da Defensoria Pública não é a fiscalização da lei. O que nos distingue da Defensoria Pública é algo que a Defensoria Pública não tem e nem pode ter, assim como os procuradores do Estado não têm e nem podem ter, pela definição. O que é? É que o Ministério Público desfruta, goza de uma parcela direta da soberania do Estado. Por quê? Porque quando os senhores têm uma ação penal, um inquérito policial na mão, os senhores decidem, como Ministério Público, se vão propor ação ou não vão propor. Se os senhores propõem ação, quem exerce a soberania do Estado para dizer que aquilo é ou não é crime é o Poder Judiciário. Mas, se o Ministério Público decide não propor ação penal, nem o Supremo Tribunal Federal pode mandar aquela ação penal ser proposta. Isto é poder da nossa instituição, com privatividade, assegurada na Constituição Federal. Nós temos privatividade. Nenhum órgão no Estado, dentro do prazo, se o Ministério Público foi inerte, a ação subsidiária. Mas, dentro do prazo da lei, o Ministério Público tem um monopólio da ação penal pública. Isto é uma parcela direta da soberania do Estado. A Defensoria Pública não tem. Se nós quisermos nos diferenciar da Defensoria Pública, é este o ponto. Não é o aspecto circunstancial de fiscalizar o cumprimento da lei, porque isso nós fazemos sempre. E nem o fato de a Defensoria Pública ter algumas atribuições que coincidem com as nossas. Isso é saudável.
O Ministério Público não tem privatividade, por exemplo, em atender o público. Ele não tem privatividade na defesa do meio ambiente, não tem privatividade na defesa do consumidor, e isso nunca impediu que a Procuradoria do Estado, que o PROCON, que outros órgãos pudessem defender interesses coletivos. Agora, na promoção da ação penal pública, o Ministério Público tem privatividade quando ele se recusa a agir. Então, eu não vejo que aí seja um diferencial. Na verdade, o problema mais delicado, aí sim, e esta é uma das controvérsias mais difíceis de enfrentar, é a utilidade jurídica e a utilidade prática do parecer. Alguns dizem que o parecer não deixa de ser, o parecer do procurador em segunda instância, não deixa de ser uma assessoria jurídica para os tribunais. Os senhores imaginem, os senhores, se fossem juízes, desembargadores, se os senhores gostariam de ter um parecer bem feito, estudando aquele caso concreto antes dos senhores decidirem. Pode ser um conforto para o tribunal. Esse parecer valerá mais ou valerá menos de acordo com a qualidade intrínseca do parecer. Pode não valer nada, pode valer muito, dependendo da qualidade desse parecer. A isso estaria reduzido o papel do procurador de justiça, a um consultor jurídico do tribunal, a um assessor, que o tribunal vai ler o seu trabalho ou não, a seu bel prazer. Isto é uma coisa que me parece muito pouco para um trabalho de um procurador de justiça. E, às vezes, de uma maneira um pouco agressiva, às vezes de uma maneira um pouco depreciativa, criam-se conflitos entre as instâncias do Ministério Público. Os mais antigos que estão aqui devem se lembrar de um episódio que aconteceu no Seminário Anual de Grupos de Estudos, em 1985, em Águas de Lindóia. Pois é, exatamente, alguns colegas se lembram disto. Não estava, mas foi uma pena, caríssimo Visconde, porque foi um episódio marcante da nossa instituição. O que aconteceu? Havia uma tese do Grupo de Estudos da capital sobre instrumental de especialização institucional. Nós estamos discutindo a especialização, o instrumental da nossa instituição há muitas décadas, e muitas ideias boas surgiram mesmo nos grupos de estudos. E naquele seminário, eu me inscrevi como debatedor, e eu fui à mesa, peguei o microfone e disse o seguinte: eu disse que o promotor lutava muito, defendia teses importantes, o caso ia aos tribunais, e às vezes o parecer do procurador de justiça não ajudava. Eu disse isto. E sentei. Um dos autores do grupo de estudo da capital, Paulo Edson Marques, pegou a palavra. Ele falava muito bem, era promotor de júri, era um homem enérgico, um homem corajoso, um homem valente, tinha uma língua viva. Ele disse o seguinte: o Hugo se enganou ao dizer que o procurador de justiça às vezes não ajuda. Não, o procurador de justiça atrapalha. Foi um escândalo. Foi um escândalo. Até porque o Paulo Edson generalizou o que realmente não é verdade. Há pareceres de procuradores de justiça que ajudam e muito, que decidem uma questão, revertem uma questão. Mas, ao dizer aquilo, foi um caos, porque alguns procuradores de justiça peitaram o Paulo Edson, chegou a quase a vias de fato. Coisa de tirar o microfone dele, pôr atrás e bater o peito nele. Isso aconteceu. Por quê? Porque havia realmente um conflito, uma espécie de desencanto da primeira instância com a falta de apoio da segunda instância em trabalhos importantes que a primeira instância muitas vezes fazia. E naquele tempo, lembrem mais ainda, foi antes de 88, o quinto constitucional era feito pelos tribunais. A instituição não fazia lista sextupa. Então, muitos procuradores ficavam jogando para o tribunal
procurando agradar o tribunal, e que às vezes combatiam os próprios colegas. Hoje não. Hoje os procuradores que vão para o 5º Constitucional são escolhidos pelo próprio Conselho. Eu, quando fui conselheiro, eu tinha um critério muito simples para escolher. Eu escolhi os mais antigos. Não há merecimento para sair da instituição. Se for merecimento para sair da instituição, eu escolho o pior. Agora, eu, para respeitar... Para respeitar o colega que se inscrevia para o conselho, para ir para o 5º, eu tinha que respeitar, era uma opção profissional, é válida. O que eu fazia? Eu sempre indiquei o mais velho, sempre, sempre. Mesmo quando um colega meu, político, de grupo político, quis ir, e ele não era o mais velho, eu não votei nele. Eu votava sempre no mais velho, para respeitar a escolha do promotor. Mas, naquele tempo não era assim. O procurador, muitas vezes, querendo ir para o tribunal, queria agradar o tribunal, e às vezes ele fazia defesas do réu e de teses contrárias ao Ministério Público com uma virulência maior do que o advogado. Então, havia realmente uma certa razão no desabafo do Paulo Edson, embora não tivesse razão na generalização que ele fez. Eu acredito que essas críticas da primeira instância vão até mais além, até mesmo não só a utilidade do parecer, mas até a própria utilidade do procurador de justiça. Às vezes referido depreciativamente em primeira instância como uma forma de aposentadoria antecipada. Então, esses problemas existem, mas, em verdade, eles são também injustos. Por quê? Há uma injustiça muito grande com os procuradores. Eu fui procurador de justiça há muitos anos. Eu me esforçava muito, como todos os que são procuradores se esforçam, para defender as teses da nossa instituição, dar continuidade a um trabalho de primeira instância. Mas a verdade é que, embora seja um trabalho qualificado, o do procurador de justiça, um trabalho dedicado e zeloso, pelo menos na maioria deles, sendo que os bons pareceres influem positivamente na solução do caso, mas a verdade é que este é um trabalho que está aquém das potencialidades dos procuradores de justiça. Os procuradores de justiça podem fazer mais do que isso. Podem fazer mais do que dar assessoria jurídica qualificada ao tribunal. Eles evidenciam, com esta atuação, uma falta de melhor entrosamento entre as duas instâncias. Então, eu acredito que nós poderíamos, já que estamos numa mesa de discussão com debatedores, participar do oferecimento de sugestões, para que essas sugestões possam serem acrisoladas, possam ser aprimoradas, corrigidas, modificadas, para chegarmos, quem sabe, a um aprimoramento institucional. Eu separaria as sugestões em dois grupos. Nós temos sugestões que podem ser feitas de lege lata, ou seja, sem necessidade de modificar a lei. Nós temos alguns limites na lei que está em vigor, e dentro da lei que está em vigor, por atos normativos da própria instituição, talvez a gente já possa fazer hoje, logo, alguma coisa. E tem algumas modificações que eu sugeriria de lege ferenda, ou seja, supondo uma mudança legislativa. Vamos mencionar algumas modificações que talvez pudessem ser pensadas com a legislação que já está em vigor. Em primeiro lugar, eu recebi da direção da escola as sugestões que os vários grupos estão, sob a coordenação do Dr. Zanelato, estão ventilando para tentar equacionar ideias sobre esse problema. E eu notei que em algumas sugestões há ideias que poderiam, teoricamente, ser discutidas em termos de legislação atual. Uma delas seria o melhor aproveitamento dos procuradores em assessorias da instituição. Por exemplo, nós temos assessorias do procurador-geral, as assessorias dos corregedores gerais, que, em vez de serem ocupadas eventualmente por promotores, talvez pudessem ser ocupadas apenas por procuradores, o que seria uma maneira de valorizar a segunda instância da nossa instituição. É uma ideia. Outra ideia que também poderia ser feita seria
uma melhor divisão das atribuições entre procurador-geral e procuradores. Porque, se os senhores forem examinar, praticamente, segunda instância, todas as atribuições são do procurador-geral. O que é uma coisa absolutamente irreal. O procurador-geral não faz isto. Eu já fui assessor de vários procuradores-gerais. Ele não interpõe recurso extraordinário, não propõe ação originária. É o seu gabinete, são os seus assessores que fazem. Mas, talvez, se essas atribuições fossem mais bem repartidas, estivéssemos valorizando os procuradores de justiça. Os setores de recursos especiais extraordinários, em vez de haver um setor, nós deveríamos, por que não, ter realmente um setor para cada procuradoria. Porque aquela procuradoria tem muito mais acompanhamento do caso, é a especialidade dela para decidir se aquele caso merece um recurso ou não. Isso seria uma ideia que me pareceu bem constante nos integrantes do grupo de estudos coordenado pelo Dr. Zanelotto, e me parece que ela também possa, não digo que é uma ideia unânime, mas é uma ideia interessante que possa ser executada. Eu disse que essas três ideias, que são melhor aproveitamento dos procuradores na segunda instância, com participação na Procuradoria-Geral, na Corregedoria, melhor divisão de atribuições do Procurador-Geral e setores de recursos especiais em cada Procuradoria, isso poderia ser feito de lege lata. Poderia? Poderia. Como? Por meio de atos de delegação. Esta é a fragilidade do problema. Por quê? Porque a delegação do Procurador-Geral é uma delegação. O dia que o Procurador-Geral não quiser delegar, ele não delega. E isto enfraquece esta solução. É uma solução que funciona enquanto o Procurador-Geral quiser. Amanhã muda o Procurador-Geral, amanhã, num caso específico, o Procurador-Geral não quer que seja assim, afinal de contas, a atribuição seria dele. Então, estas soluções de lege lata, elas são possíveis, elas, partindo de um Procurador-Geral idealista, de um Procurador-Geral disposto a uma modernização, elas podem ser implantadas logo, e, inclusive, respeitadas, porque há atrás disso uma questão política. O próprio Procurador-Geral, embora não esteja legalmente obrigado a respeitar este ato, porque é uma delegação, mas há uma força muito grande da instituição em cobrar o respeito a uma organização impessoal, uma organização evolutiva da nossa instituição, e ela pode ser implantada até brevemente, se isto for uma opinião, um consenso ou uma posição prevalente na instituição. Agora, há outras ideias que podem ser tomadas de lege ferenda, ou seja, com modificações legislativas. Por quê? Porque nós temos um limite que é legal. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a 8.625 de 93, ao contrário da Constituição, que não se deteve em esmiuçar atribuições de órgãos do Ministério Público, a Constituição foi cuidadosa em dar atribuições ao Ministério Público. O artigo 129 dá atribuições ao MP. Ela não diz que são atribuições do Procurador-Geral, ou do Procurador, ou do Conselho, ou do Colégio. Mas a lei infraconstitucional foi mais minuciosa e disse, no artigo 31 da Lei 8.625 de 93, que cabe aos procuradores de justiça exercer as atribuições do Ministério Público junto aos tribunais, desde que não cometidas ao Procurador-Geral de Justiça, inclusive por delegação deste. Isto acaba sendo realmente uma camisa de força para os procuradores, mas, em termos de uma modificação legislativa, nós poderíamos pensar em algumas ideias que aqui eu entrarei naquilo que eu disse para vocês, aqui não há mais consenso. Mas podemos discutir. Uma das ideias que me parece possível é a unificação das funções do Ministério Público. Ou seja, eu não sou contra a promoção ao procurador. Eu acho que este grau deve existir na carreira. É uma promoção, é como uma entrância a mais. Mas por que haver a divisão de funções? Por que nós não unificamos as funções do Ministério Público e o Procurador de Justiça ser um promotor, como ele era antes de ser promovido, que pode investigar, que pode propor ação,
que pode recorrer diretamente por atribuições próprias. O doutor Luiz Moreira até mencionou aqui, com bastante razão, a dificuldade que tem um congressista, o congressista que não é um leigo, o congressista que é um homem público com uma formação muito superior ao do povo em geral. Como o congressista tem dificuldade de distinguir um procurador federal de um procurador da República, de um promotor de justiça e até a terminologia antiga, um promotor público. Este problema também nós devíamos atentar para isto, porque a nossa instituição não pode ser confundida com um procurador federal, que é um advogado da autarquia. Um procurador de justiça não deveria nem se chamar procurador mais. Procurador é um nome que vem do tempo que o Ministério Público era procurador. Ele foi procurador, era procurador do rei. Esse nome tem tradição histórica, mas ele não tem mais razoabilidade hoje. Nós não somos procuradores. Procurador é aquele que procura interesses de outrem. Este é um procurador. É o procurador da autarquia. O procurador da República se chamava procurador da República, era o advogado da União. Agora, o Ministério Público hoje não é mais procurador. Então, nós talvez pudéssemos pensar, não é a tese antiga, na unificação até da terminologia. Somos promotores de justiça, ou promotores públicos, como queiramos, mas promotores. A posição exige também a descentralização de poderes do procurador-geral, não por delegação. Não por delegação. Delegação é variável, a delegação depende do bom humor, depende do dia, depende da confiança. Nós precisamos que a lei crie critérios para distinguir as funções do procurador-geral. Eu reconheço que algumas funções devem ser do procurador-geral, evidente. Ele tem, pela sua chefia da instituição, algumas funções que devem ser próprias a ele, talvez propor ação contra os chefes de Estado, contra os chefes de governo, contra os chefes de poder, mas propor todas as ações de segundo grau e originárias é um excesso que centraliza nas mãos do procurador-geral um poder incomensurável, esvaziando o dos seus pares. Recursos têm que ser conferidos pela lei ao promotor, e eu agora já estou usando a terminologia de promotor para as duas instâncias, se nós aceitarmos a ideia de uma unificação, que acompanhou o caso. Não a uma outra pessoa, uma outra equipe, é aquele promotor que sabe se ele que acompanhou, ele que fez a prova, ele que instruiu. Cada procuradoria deve ter o seu setor de recursos, sim, por que não? Eu até pensei, em trabalhos anteriores, por que não fazer do promotor de justiça o promotor da comarca e o procurador de justiça o promotor do Estado? Por exemplo, nós temos um crime na minha comarca, é o promotor da comarca que funciona, mas nós temos um crime organizado que atinge o Estado. Por que não temos um procurador regional mas ele vai agir como promotor, investigando, propondo ação, recorrendo, fazendo a sustentação nos tribunais, como o advogado faz. E nós não tenhamos medo da comparação com o advogado, que o que nos distingue do advogado não é o fato de nós irmos ao tribunal diretamente como o advogado vai, porque o advogado também investiga, o advogado também propõe ação, só que o advogado não tem parcela da soberania do Estado, e o Ministério Público tem. Outra ideia que poderia ser feita é uma ideia interessante que existe no Ministério Público da União. Na área da ação civil pública, os senhores sabem que o promotor investiga por meio do inquérito civil. Se ele chegar à conclusão de que não há base para propor uma ação civil pública, ele promove o arquivamento do inquérito civil. Segundo a lei da ação civil pública, artigos 8º e artigo 9º, a revisão do arquivamento é feita pelo Conselho Superior do Ministério Público. Cada Ministério Público tem o seu Conselho Superior e o Conselho Superior revê o arquivamento. Ora, e como é feito isso no Ministério Público da União? Vocês vão dizer a mesma coisa? Não. Porque
Porque a lei da ação civil pública não distingue, ela diz sempre que vai para o Conselho Superior. Ocorre que, no Ministério Público da União, a Lei Complementar 75 de 93 criou um órgão que não existe nos Ministérios Públicos dos Estados. Ela criou uma Câmara de Coordenação e Revisão para cada Ministério Público. E os maiores ramos, que são o federal e o do Distrito Federal, do território, do trabalho, o trabalho já é menor, o do Ministério Público Militar é um ramo menor do Ministério Público da União, mas os ramos maiores, eles têm várias câmaras de coordenação e revisão. E pela lei orgânica do Ministério Público da União, cabe às câmaras de coordenação e revisão rever o arquivamento de inquérito civil. Nós poderíamos, de lege ferenda, pensar em tirar essa atribuição do Conselho Superior do Ministério Público e dar aos procuradores de justiça que se reuniriam em Câmara. Por quê? Porque, na verdade, cada vez que o Ministério Público trabalha mais e melhor, e ele só está crescendo nas atribuições na ação civil pública, ele mais está entupindo o Conselho Superior do Ministério Público, que julga agora por atacado, com relatórios orais, de uma maneira que eu não sei como é que vai ser daqui a 5, daqui a 10 anos. A carga de inquéritos civis é massacrante para o Conselho. Para fazer um trabalho bem feito, dedicado, que é necessário, fica difícil para um Conselho de 11 integrantes, 11 dos quais não são 11 que trabalham em inquérito civil, porque o Procurador-Geral está isento de distribuição, o secretário está isento de distribuição, e o corregedor também está isento de distribuição. Então, na verdade, são 8 membros que vão receber toda a carga do Estado. Então, nós poderíamos também pensar em dar ao Ministério Público Estadual órgãos novos, como câmaras de coordenação e revisão, compostas do último grau da nossa carreira, que iriam rever arquivamentos de inquérito civil e, por que não, de inquéritos policiais também. Por quê? Porque com isto nós daríamos aos procuradores de justiça uma atuação muito mais dinâmica, muito mais ativa, muito mais eficiente. Isto são apenas algumas ideias que eu estou trazendo à discussão, somando-me àquelas do Dr. Luiz Moreira, trazendo mais algumas, e agora ansioso também para ouvir as ideias dos debatedores e também dos caros colegas que aqui estão, porque uma coisa eu quero insistir: o Ministério Público brasileiro é capaz de mudanças. Nós somos capazes de pensar nos nossos problemas, estudar alternativas, propor ideias e levá-las adiante. Porque se nós não fizermos isto, outros farão por nós. Não vamos deixar o Congresso modificar o Ministério Público e nós assistirmos de braços cruzados. Pelo contrário, quando nós percebemos que ia haver uma nova ordem constitucional, o que nós fizemos? Os senhores se lembram disso? Nós preparamos e levamos as nossas ideias, que foram acolhidas. Se forem ideias boas, e o que são ideias boas? Ideias boas são ideias discutidas. Então é para isso que aqui estamos, para discutir ideias. Eu agradeço sumamente a oportunidade de ter ouvido um representante do Conselho Nacional do Ministério Público, tão comprometido com a nossa instituição, com ideias interessantes, válidas, e também tão feliz de estar aqui hoje revendo bons e velhos amigos, junto aos quais eu deveria estar até hoje, mas de coração eu continuo. Obrigado.